Olá, meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o professor Tiago Meirinho trazendo mais uma videoaula para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso da geografia, que é a geologia, que são os compartimentos geológicos e geomorfológicos dos nossos planetas, né? Do nosso planeta, para a gente trazer aqui mais uma vez esse assunto maravilhoso que vocês falam que é ruim, que é chato, mas não é. É tudo, toda a formação, né? É tudo que forma o nosso planeta, tudo que forma as bases, literalmente, do nosso planeta, é o que forma essa superfície onde nós estamos vivendo hoje em dia, essa superfície que permite a vida no planeta Terra. E na aula passada, a gente falou sobre o tempo geológico ser diferente do tempo humano. E a gente falou aí sobre... a gente comparou a criação do universo e do planeta Terra em um ano da vida de um ser humano. E a gente também falou sobre o tempo geológico. A gente falou de 3 grandes eras, aliás, 4. Vocês lembram? Pré-cambriano, muito bem. O que é que está no meio? Mesozoico, Mesozoico. Nós temos também o Paleozoico e o Cenozoico, tá? Então, na ordem, de novo, pré-cambriano, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, tá? Então, essas eras geológicas, elas são as eras que fizeram com que o planeta ele começasse a se resfriar de fora para dentro e começasse a criar essa camada de rocha sólida, que é a crosta terrestre. Então, a era mais antiga é a pré-cambriana, o Paleozoico e o Cenozoico são as eras intermediárias e o Cenozoico é o atual, é onde a gente vive, principalmente o Cenozoico quaternário, tá certo? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre minerais e rochas, tá? Por quê? Porque na geologia a gente não chama de pedra. Até chama. Tem um exemplo ali que eu vou falar dele já já. Mas na geologia só existem em si diretamente quando você pega aquele pedaço daquilo lá, aquele paralelepípedo lá que está na tua mão, aquilo ali ou é um mineral ou é uma rocha. Tá? Em alguns casos específicos a gente pode usar essa denominação pedra. É óbvio que vocês não vão sair por aí no dia a dia e olhar para uma pessoa e de repente alguém olhar para você e dizer assim, eu vou jogar uma pedra em você. Você diz, não, isso é um mineral que está presente, bababá. Não, é lógico que vocês não vão fazer isso. É lógico que no dia a dia todo mundo vai falar pedra, todo mundo vai falar aí de uma maneira mais casual. Mas para a geografia, para a geologia, nós só temos essas duas denominações. Ou é mineral ou é rocha, tá? E o que é que define um mineral? Um mineral é um corpo sólido e cristalino, formado a partir de processos físicos e químicos em ambientes geológicos. Não entendi nada. Você deve estar pensando. Então, deixa eu explicar de uma maneira mais fácil. Basicamente, o mineral ela é a forma física de um elemento químico. Então, eu vou pegar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, na minha mão, um mineral que é o quartzo. Isso aqui que está na minha mão é um cristal de quartzo, que é um dos minerais mais abundantes que nós temos no planeta Terra. E quando eu falo que o mineral ele é a forma física de um elemento químico, essas paredes aqui, perfeitamente lisinhas, essa forma hexagonal que ele tem, isso aqui, gente, não foi lapidado. Isso aqui é feito pela própria natureza. Esse mineral que está em minhas mãos não é um mineral lapidado. Isso aqui se forma naturalmente. Tanto que eu posso pegar um outro mineral aqui que vão ter vários desses quartzos, ó. Vão ter vários desses hexágonos, porque essa é a forma física desse mineral. Então, o quartzo, que é um mineral, ele se consolidou em um ambiente geológico e ele assumiu a forma física desse componente químico. Então, o mineral nada mais é do que esse corpo sólido que foi formado a partir desses processos físicos e químicos em um ambiente geológico. Isso aqui foi formado há milhões de anos, lá no interior da crosta terrestre, e veio até a superfície com as forças
dos agentes internos que a gente vai falar muito em breve. Então, novamente, essa forma aqui, gente, linda, perfeita, retinha, foi obra da natureza e não do ser humano, tá? E a gente chama essa forma aqui de cristal. É interessante porque o quartzo é justamente o maior exemplo de cristal. Quando a gente fala em cristal, vocês pensam justamente nesse formato aqui que está em minhas mãos, tá certo? Já a rocha é um conjunto de minerais que se solidificam. Então, ela é formada, né, é um corpo sólido formado por 2 ou mais minerais. E coincidentemente ou não, não é coincidência, tá, gente? Aqui é meu escritório e como bom geógrafo a gente tem nossas rochas e os nossos minerais que todo mundo vai chamar de pedra. Mas aqui a minha mão tem uma rocha. Por que isso é uma rocha? Porque ela é composta por 2 minerais. Se vocês observarem bem aqui, eu vou colocar uma lanterninha para vocês verem melhor, já que a luz natural não está, né, me ajudando muito. Se vocês observarem, nós temos 2 minerais nesta rocha, tá? Então, esse aqui é um quartzo e esse aqui é um feldspato alcalino. São 2 minerais diferentes que estão em um mesmo componente, tá? Então, vocês têm aqui 2 minerais diferentes, tá? Deixa eu ampliar aqui minha imagem para vocês conseguirem ver melhor nesse momento. Ó. Então, ó, você consegue ver aqui, esse aqui é um mineral e esse aqui é outro mineral. Então, uma rocha ela é composta por 2 ou mais minerais ao mesmo tempo. Obviamente que essa rocha pode ter um mineral de diversos tamanhos, né? Isso vai variar dependendo do tipo de rocha que vocês vão encontrar na natureza. Quando é que a gente usa a palavra pedra na geologia? É para definir uma pedra preciosa, ou seja, algo que foi lapidado e tem um valor pela sua beleza. Por exemplo, vocês já ouviram falar da ametista? Eu tenho uma ametista aqui. Isso é uma ametista. Mas isso é um quartzo ametista. Ou seja, isso é um quartzo igual a esse outro, mas que diferencia pela sua cor, tá? Eu não sei se está dando para ver bem aí, mas ele tem, vou aumentar de novo, ele tem uma cor roxa, tá? Essa ametista, inclusive, ela não é muito roxo, né? Quanto mais roxo, mais valioso a ametista é. E essa ametista também não está lapidada. Isso aqui ela é no estágio natural. Mas, se você pegar esse mineral roxo e lapidar, você vai dar origem àquela ametista preciosa que a gente vê em joias, né, em componentes aí valiosos, tá? Então, pedra para a geologia é apenas quando a gente fala de pedras preciosas, pedras que quando são lapidadas têm um valor pela sua beleza. É diferente de minério. O que é minério? O minério é um mineral, uma rocha, que possui um valor por si só. Ele já é um produto economicamente valioso pela sua utilidade. Então, ferro, por exemplo, é um mineral, porque o ferro ele não é útil porque ele é bonito, porque ele enfeita. O ferro ele é útil por diversas coisas. A maioria das nossas construções utilizam o ferro e alguns minerais metálicos, tá certo? Passando aqui para o próximo slide, eu queria mostrar para vocês que, só rapidamente, né, isso aqui não é tão importante a gente se aprofundar, mas a gente diferencia os minerais pelas cores. Como eu falei para vocês, eu tenho 3 tipos de quartzo aqui na minha mão. Vai começar, inclusive, a ignorância, tá, gente? Ó, esse aqui é um quartzo rosa, tá? Essa coisinha lindinha aqui é um quartzo rosa. Esse aqui é um quartzo ametista. E esse aqui é o quartzo transparente, que é o mais comum na natureza. Qual é a diferença entre eles? Somente a cor. Eles têm o mesmo componente químico, eles são formados pelo mesmo elemento, mas eles se diferenciam pela sua cor. A gente também pode diferenciar eles pelo brilho. Então tem o mineral que vai ter o brilho vítreo, o mineral que vai ter o brilho metálico e o mineral que vai ter o brilho gorduroso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero chamar a atenção para um detalhe bem interessante, que é a dureza, tá? A gente ouve falar que o diamante é o mineral mais duro do planeta. Isso está certo. Mas dureza na geografia
na geologia é diferente do que vocês estão imaginando. A dureza não é a capacidade de um mineral de resistir a choques, a pancadas, sem se quebrar. A dureza é a capacidade de um mineral de riscar outro mineral. Por exemplo, se eu pego aqui esse mineral na minha mão e eu pego esse outro mineral na minha mão, aqui eu tenho um quartzo e aqui eu tenho um feldspato. Se eu passo aqui, ó, o feldspato está riscando o quartzo. Poxa, professor, mas o que ficou aqui não foi pedaço desse quartzo? Né? Justamente, quando você passa esse mineral, esse daqui está perdendo pedaços da sua superfície e esse aqui não. Significa que esse mineral tem uma dureza maior do que esse. Tá certo? Então, o mineral com a dureza alta, ele vai conseguir riscar o outro. Ele vai arrancar pedaços do outro com a dureza menor. Né? Então, se vocês olharem aqui nessa tabela, ela vai mostrar que o diamante ele é escala 10, nessa escala de Mohs. O menos duro é o talco. Sim, o talco é o mineral, aquele talquinho mesmo que a gente usa. E o mais resistente, o mais tem a maior dureza é o diamante. Ou seja, um diamante ele risca qualquer coisa e só é riscado por outro diamante. Então, por isso que diamante ele também é usado em pontas de brocas. Porque se você está perfurando e você encontra uma rocha, o diamante ele vai conseguir riscar tudo. Tá? Queria destacar isso aí para vocês, tá? Sobre as rochas, eu quero destacar que elas se dividem em 3 tipos. Rochas magmáticas ou ígneas, ou também como a gente chama de crátons. Rochas sedimentares, quer dizer, magmáticas, ígneas, crátons ou cristalinas, tá? Rochas cristalinas também, magmáticas ou ígneas, que a gente também chama de cristalina. Sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas a partir do resfriamento do magma. Então essas são as rochas mais duras, como é o caso dessa aqui. As rochas mais resistentes. Por quê? Porque isso aqui se formou a partir do resfriamento do magma. Então é como se você, por exemplo, pegasse um metal, derretesse e fizesse uma barra de ferro. Ela vai ser muito mais resistente do que 2 barras de ferro que você solda uma na outra. Porque aquela solda vai ser um ponto de fraqueza. As rochas as rochas magmáticas, as rochas cristalinas, elas são as mais resistentes e as mais antigas do planeta Terra. E elas se dividem em 2, intrusivas ou plutônicas e extrusivas ou vulcânicas. Ou seja, intrusivas, como o nome falam, rochas que se formam dentro da camada do planeta. Rochas extrusivas que se formam fora da crosta terrestre. Qual é a diferença entre elas? Praticamente nenhuma. Elas vão ter o mesmo componente, só que a rocha intrusiva, por ela se resfriar mais lentamente, você vai conseguir enxergar a olho nu os diferentes minerais que compõem essa rocha. O granito é um exemplo de uma rocha cristalina intrusiva. Você olha para o granito e cada pontinho colorido daquele é um mineral diferente. A rocha extrusiva ela se consolida rápido e isso faz com que você não consiga visualizar os minerais a olho nu. Tá? As rochas sedimentares elas são formadas pela compactação dos sedimentos de outras rochas. Então, quando as rochas elas vão se desgastando, aqueles sedimentos vão sendo carregados e vão se acumulando nos locais mais baixos. Quando eles se juntam e a pressão aumenta, eles acabam se compactando e essa compactação vai formar uma rocha. Quando essa rocha ela é formada, você tem uma rocha sedimentar. Ela é dividida em clástica ou detrítica, que é aquela formada apenas por detritos de outras rochas. Orgânicas, que são aquelas formadas por detritos de rochas mais sedimentos, mais restos orgânicos, como é o caso do carvão mineral e do petróleo. O carvão ele é formado por restos orgânicos de planta e o petróleo ele é formado por restos orgânicos de animais, como foi o caso dos dinossauros. E as rochas químicas elas são formadas pela dissolução da rocha por água. Então, as estalactites e as estalagmites que a gente vê nas cavernas são rochas sedimentares químicas. A água se dissolve aquele material, quando chega no topo da caverna ela pinga e ela deixa um pouquinho de mineral em cima, um pouquinho de mineral embaixo, e isso vai construindo esses componentes.
E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas que vão passar por um aumento de pressão ou um aumento de temperatura, mas não é o suficiente para derreter essas rochas até elas se liquefazerem de novo. Então, as rochas metamórficas, elas vão simplesmente só rearranjar os minerais. Ela vai ser igual à rocha original, só que com mineral rearranjado. Então, aquele granito que é todo separadinho, ele vai ficar com aqueles componentes mais juntos. E elas podem ter origem tanto de rochas magmáticas como de rochas sedimentares. Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos com imagens, tá? Então, aqui a gente tem o granito, que é uma rocha intrusiva, como eu disse para vocês, cada ponto preto desse aqui. Um ponto preto é uma rocha, o ponto rosado é outro, o ponto branco é outro, o ponto alaranjado é outro. Então, cada tipo de ponto desse aqui é um mineral diferente. E o basalto ele tem a mesma estrutura do granito. Com a diferença que o granito é intrusivo, então ele resfriou lento, e o basalto é extrusivo. Resfriou rápido, a gente só vê essa massa preta que não vê nenhum mineral olho nu. Tanto que a gente vê essa ilustração aqui, o granito, no caso, ele ficaria nessa porção, onde ele resfriaria lentamente, seria erguido posteriormente, e o basalto ele vem a partir da erupção vulcânica, tá? Rochas sedimentares, aqui a gente tem exemplo de rochas apenas clásticas, ou seja, elas são formadas somente por restos de outras rochas, tá? Aqui embaixo nós temos rochas orgânicas, que são as estalactites, com T de teto, e as estalagmites. Isso aqui é o que eu falei, ó, a água vem aqui, quando ela pinga, ela deixa um pedacinho de material aqui, um pedacinho de material aqui embaixo, e vai formando essas rochas. E aqui um exemplo de rocha sedimentar orgânica, tá? Que é o carvão. Isso aqui são os 4 tipos de carvão que vão se classificando do mais energético para o menos energético, dependendo da quantidade de compostos orgânicos que nós temos aí. Vale lembrar que esse é o carvão mineral, é diferente do carvão vegetal que a gente usa na churrasqueira, tá? E, por fim, nós temos aqui um exemplo de rochas metamórficas. Então, observem, aqui você tem a rocha originária, que é o granito, que vai formar o gneiss. O gneiss é uma rocha onde você vai ter o agrupamento. Percebam que esses pontos pretos eles estão agrupados aqui, tá? Aqui você tem o argilito formando o xisto, então uma rocha sedimentar que virou uma rocha metamórfica, aqui é uma rocha cristalina. Aqui você tem o arenito, que também é uma rocha sedimentar que virou o quartzito, que é uma rocha metamórfica de uma rocha sedimentar. E aqui nós temos o calcário, que gerou o mármore. Então o mármore é uma rocha metamórfica sedimentar. É por isso que o mármore ele é mais frágil do que o granito, porque ele é uma rocha sedimentar e tem uma fragilidade um pouquinho maior, tá? Então, gente, por hoje é só. Amanhã eu espero todos vocês às 15 horas na nossa aula Tira Dúvidas, para a gente discutir um pouco, para ver se vocês estão entendendo bem aí esses conceitos de geologia. E vou deixar aí para vocês na plataforma uma atividadezinha legal para vocês fazerem também após essa nossa aula, tá certo? Então, um beijo enorme para vocês e até a próxima aula, gente.